Aleluia, Pai. Nós somos milagres vivos do Senhor, ó Pai, e abrimos o coração nessa manhã, te adorando, te glorificando, derramando diante de Ti os nossos corações, a nossa alma. O Senhor é Pai, o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, ó Deus, aleluia. Rima la manorina la mama cherere cantore covarida la baramalai. Vai amando a Ele, chamando, diga para Ele: eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, Senhor. Alabassuri cantore na lamaramalá, rira na lamaramalama tere. Deus quer mais de você, Ele quer ver você adorando, Ele quer ver você amando a presença dEle. Suri da lamaramalama tere na lamamahala shiri da lama charanalá. Chama o Espírito Santo, convida Ele agora. Espírito Santo de Deus, venha, 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 entra nesse coração rochoso, esse coração empedrado. Deus, quebra dentro de nós aquela dureza de alma, de maneira que possamos ter um coração voltado, inclinado, um coração, meu Deus, flexível na Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai batizando agora, Deus, vai batizando com Teu poder, vai enchendo esse coração. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Ele quer ouvir a Tua voz. O Senhor, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele está te chamando à adoração. Santo, 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 aleluia. Isso, se entrega, se derrama diante dele. Lamassurida, lamatere. Não se prenda a oração de ninguém, não. Diga: Jesus, eu estou aqui para te adorar. Jesus, eu quero amar ao Senhor. Salabadorida, lamamatere. Ele está batizando, Ele está transformando a tua vida agora. Ele está trazendo renovo dentro de você. Talvez já há muito tempo você não sinta a presença dEle. Talvez há muito tempo você não consegue alcançar aquela sensação boa de estar na presença dEle. Então fala para Ele: Deus, eu quero sentir de novo, eu quero outra vez, ó Pai. Jesus, eu sou um milagre e eu estou à sua disposição, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém? Podemos sentar. Um bom dia para quem está em casa também. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Jesus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 9 em diante. Lucas capítulo 5, versículo 9 em diante. Antes dessa leitura aqui, de onde nós seguiremos lendo, a Bíblia fala sobre a pesca maravilhosa, que vocês conhecem bem. Jesus, ele entra no barco, manda se afastar, e eles fazem a maior pesca de todos os tempos, como nunca tinha acontecido. Aí você imagina que você, no teu trabalho, você tivesse o maior retorno que você pudesse ter ao longo de toda a tua história. Você pega, por exemplo, aquele corretor que ele fez o maior negócio da vida dele. De repente ele olha tudo promissor nos caminhos dele. Se olha o que é agricultor, de repente ele olha para a plantação, as coisas cada vez melhor. E ele ter alcançado esse ano a maior colheita de todos os tempos. Foi isso que tinha acontecido com esses discípulos. E no 9 em diante ele fala assim, ó: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa do quê? Que haviam feito. 10.
esperar. Isso. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? Pescador de homens. E aí continuou. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e fizeram o quê? E seguiu. Se você olhar nessa passagem ali, você vê um sucesso muito grande dos pescadores. Amém? Só que no mesmo tempo, na mesma situação, Jesus ele chega e fala para eles que a partir daquele momento o barco deles estava aposentados. Jesus manda parar tudo e seguir Jesus dali para frente. Aí você imagina, você acabou de fazer a maior pesca, você acabou de ter o maior evento da sua vida. E Jesus, de repente, ao entrar ali, ele fala para eles: ó, a partir de agora vocês não serão mais pescadores, vocês vão ser pescadores de homens. E aí eles deixaram tudo, levaram o barco para a terra. Já não estava mais onde ficava o barco ali no pier, agora estava na terra, porque a partir daquele momento eles não voltariam mais para aquele lugar. Pastor, o que isso tem a ver para nós? Nós somos, trazendo para o lado espiritual, nós somos do tamanho da nossa renúncia. No mundo espiritual, você é do tamanho da renúncia que você faz. Como assim, pastor? Dentro de cada pessoa existe uma renúncia que vai ter que ser feita. O céu só vai ser habitado por pessoas, vou colocar dois grupos aqui: perdoadas e pessoas que renunciaram a alguma coisa. Amém? Sem renúncia e perdão, ninguém chega ao reino dos céus. Ninguém alcança de Deus as coisas que querem sem haver renúncia. E você pode observar que Deus ele não honra ali as conquistas. Deus honra as renúncias que nós fazemos. Então, quando você fala de honra espiritual, elas não têm a ver com aquilo que você vai alcançar, porque o que você vai alcançar já é galardão por si só. Amém? Ah, pastor, eu conquistei um trabalho. Isso aí não glorifica a Deus, porque Deus pode catar um mendigo e dar. Não é verdade ou não é? Para Deus isso não tem valor nenhum. Para Deus isso não valoriza nada. Pastor, eu fui curado. É bom, você não quer ver ninguém que você goste sofrendo. Deus não quer. Mas a sua cura não vai glorificar a Deus. O que vai glorificar a Deus é a renúncia. A cura já é algo que Jesus conquistou para nós no Calvário. Aquilo já foi entregue para você. Jesus já sofreu no seu lugar. Aquilo já foi levado por Jesus. Amém? Claro que Deus vai ficar feliz porque você conquistou algo que tem para Ele. Mas a honra em si não está nisso. Amém? A honra está nas renúncias que nós fazemos. E o que é uma renúncia, pastor? Você pega essa mesma situação ali da pesca. Eles estavam no melhor momento. No melhor momento eles tiveram que deixar de lado aquilo ali. Isso é renúncia ou não? Sim ou não? Mas isso glorifica a Deus? Sim ou não? Sim. Isso você está abrindo mão, é diferente. Isso não é o que você conquistou, isso é o que você abriu mão. O abrir mão de alguma coisa é o que faz a diferença. Eu me lembro, no pátio de uma casa onde nós morávamos, tinha muitas pés ali de frutas ali. Tinha muito pé de mexerica, pocã, essas laranjas. E eu me lembro que meu pai gostava muito desses negócios aí de planta, essas coisinhas. E de vez em quando a gente era criança, a gente não entendia, mas ele passava com aquelas tesouras de corte e começava a cortar. Como a gente não tinha entendimento, a gente olhava e falava: está estragando. A sensação quando você vê alguém cortar uma flor bonitinha, os galhos dela, e fica aquela coisa feia, você imagina assim: por que está fazendo essa maldade? Não é verdade? Só que o jardineiro faz a poda por qual razão? A hora que ele poda vai ficar feio e depois ela vai crescer ainda mais e vai frutificar. O que ela produziria ao longo
de toda a existência dela de fruto seria mínimo, mas a poda vai levá-la a produzir milhares de vezes mais por causa daquela poda. Nas nossas vidas, Jesus falou disso em João 15 também, não é? Aquela que está limpa, não é? Ou aquela que está em Cristo, ele dizia que o Pai limpava, ele podava ela e essa daria muito mais frutos. Ou seja, toda pessoa de Deus, ela vai ser podada para que ela possa realmente produzir aquilo que Deus espera da vida dela. E aí o Pedro, por exemplo, se a gente for olhar aqui nessas renúncias, vamos lá em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Evangelho de João 12, 24. Nós entendemos ali que de Pedro foi a poda que Pedro precisava para que ele pudesse dar frutos maiores. Amém? Para que ele pudesse ainda mais ser útil na mão de Deus. E toda pessoa que vai ser útil na mão de Deus, ela vai ter que conviver com perdas que são terríveis. E até para você mesmo, aquilo que você quer alcançar que seja melhor para a tua vida, você vai ter que sacrificar algumas coisas que pareça ser bom de vez em quando. Tem até um livro de um escritor evangélico, ele fala que o bom é inimigo do ótimo. Só que o grande problema é como que você vai chegar no ótimo. E para chegar no ótimo, muitas vezes você vai ter que cortar aquilo que está bom. Já tentou tirar alguma coisa que está bom? É ruim, né? Tirar o que está bom, você fala, não, você quer algo melhor, mas você não quer abrir mão, você não quer sacrificar alguma coisa. E olha o que Jesus ele fala aí sobre esse versículo. Quem achou, diga amém, Jesus. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não fizer o quê? Não morrer, fica ele. Mas se morrer, dá muito. Jesus usou a botânica para explicar ali naquele tempo já como funcionava ali o grão de trigo. Então ele falava ali, se o grão de trigo cair na terra e ele ficar intacto na terra, ele nunca vai gerar o trigo, vai? Não, ele vai ter que apodrecer para a semente, não é? Se tornar mais uma planta ali. E ele diz que se essa semente ela não morrer, ela não vai dar mais frutos. Ela vai ficar só ali na terra. E o que isso tem a ver com a gente? Você é esse grão de trigo que ele está falando. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, quando você passou a ser de Jesus, você foi plantado. Você está plantado na palavra de Deus. Você está plantado na terra espiritual. E Deus está dizendo o que para mim e para você? Se nós não morrermos realmente na terra, nós vamos ficar só. Mas se nós realmente permitirmos morrer, nós daremos o quê? Muitos frutos. E o que é esse morrer, pastor? É aquelas renúncias que a gente estava falando agora há pouco. Quando nós chegamos no caminho de Deus, algumas coisas nas nossas vidas são prioridades nossas. Nós temos prioridades, temos sonhos, temos vontades, temos muitas coisas dentro de nós, que aquilo ali às vezes se torna até um combustível para aquilo que você se esforça, para aquilo que você vive. Só que muitas dessas coisas, para que você possa alcançar o que Deus realmente quer, o que Ele tem para a tua vida, você vai ter que renunciar. Você vai ter que começar a trocar algumas prioridades da sua vida. Você vai ter que olhar de vez em quando e falar, não, isso aqui era bom, mas já não serve mais para a minha vida. Isso aqui era legal, mas isso daqui já não faz mais parte. É igual uma senhora que ela falou, que ela estava contando, quando ela se converteu, ela vivia uma vida no mundão, e as roupas que ela tinha, ela dizia que era tudo roupa do mundo. E aí ela foi um dia numa vigília, e na vigília ela se converteu. Aí chamaram ela para poder ir num outro culto. Era um congresso que ia ter um monte de gente que fazia algo para a obra de Deus. E aí ela disse que ela olhou para as coisas dela e ela não tinha nada que servir.
E ela disse, ela é uma costureira dela, estava falando que ela fez uma roupa para ela poder ir, porque aquelas roupas que ela tinha não servia mais. Quando ela começou a contar, eu achei interessante, porque ninguém falou nada para ela, ninguém disse nada para ela. Só que quando ela viu, ela olhou e viu aquilo ali, ela percebeu que o que ela tinha já não servia mais. Estou pegando um exemplo. Se a gente olhar, tem coisas que já não servem mais no teu dia a dia, na maneira de falar. Tem palavras que saem da tua boca que não te servem mais. Ah, pastor, mas era um jeito de falar a linguagem do mundo. Só que já não te serve mais. Aquilo ali já não faz mais parte de você. Isso se você caiu na terra e morreu. Porque se não caiu na terra, a carne continua gritando até hoje. Então de vez em quando, por mais que você tenta de alguma forma evitar, aquilo vai sair. Aquilo uma hora ou outra sai para fora, é verdade, não é? Você tranca um cachorro dentro de casa, a hora que você der um vacilo, você vai tirar o carro da garagem, o bichinho vai para a rua e foge. Não é assim que acontece? Dentro da gente não é diferente, o instinto seu vai levar isso. Só que o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer morrer esse instinto, eu tenho que fazer morrer essa natureza terrena, para que eu possa realmente alcançar o que Deus tem para mim. E isso não é fácil, isso não é tranquilo. Eu imagino que quando Jesus fala para ele estava cheio de sentimentos dentro dele, e aqueles sentimentos ali trazia algumas coisas que são fundamentais para a alegria natural do homem. Vou pegar um dos exemplos aqui que Pedro devia estar sentindo, ó. Sentimento de vitória, a maior peça, encheram 2 barcos e quase afundaram. Sentimento de conquista, você imagina, foi o maior resultado de todos. Devia ter dentro dele uma sensação de eu ter feito a maior pesca. Ah, mas foi Jesus. O que Jesus fez através de você, ser glorificado no Senhor, sim ou não? Você se gloria em Deus. Ô pastor, eu fui curado. Você não quer saber se foi o médico que passou o tratamento, se deu certo. A questão, eu fui curado, sim ou não? Então eu tive uma conquista, tem uma realização dentro de mim. Ah, mas foi através da oração, mas eu alcancei aquilo ali. Tem dentro de mim essa sensação. Havia dentro dele ali aquela, eu não sei, eu acredito que seja assim. Qualquer que seja a tua profissão, você quer fazer o maior, o que ninguém fez até hoje, não é verdade? Você tem um negócio, a pessoa é um vendedor de carro, ele quer atingir a maior venda, o vendedor de uma loja, ele quer, não é assim? O cidadão que ele recebe comissão, ele quer ter a maior comissão do lugar, ele quer. Aquilo ali é um sentimento para ele. O pescador, eu acredito que dentro deles, no meio da conversa dos pescadores ali, deveria haver esse orgulho. De vez em quando a gente vê os que vão pescar, né? Tira foto de uns peixinhos e fala, ó, esse aqui eu peguei em tal lugar, né? Todo feliz e mostra. E o outro vai lá e fala, é verdade. Eu nem ligo para peixe, esse negócio de pescaria, não entendo nem por que eles vão fazer isso. Não entendo, de verdade. Falar, vamos pescar? Eu vou falar, tá doido. Se eu chegasse aí, seria só para acompanhar. Para me ver ficar debaixo de um sol, segurando ali uma vara de pesca, cavando minhoca, ou não sei como é que é de hoje, nunca quis fazer isso. Levaram uma vez, quando era líder pastor de Santos, para o mar. Irmão, até os 5 minutos estava bom. Quando deu os 15 minutos, já queria voltar embora. Já não aguentava mais, ânsia de vômito, passando mal. Nunca mais na vida. O pessoal vai, vamos pescar? Onde vocês vão? Ah, no mar. Não vou, não dá para voltar? Você ia com eles, o cara levava o barco, deixava lá, e ele catava um barquinho dele e ia embora. Aí no outro dia ele voltava a buscar. Então eles falavam, vamos, se aproveita o mar. Eu vou nada, é ruim, quero nem saber disso daí. Entendeu? Mas para aqueles que estão lá, aquilo para eles é maravilhoso. Só que aí Jesus chega e fala assim, a partir de agora, vocês não vão mais ser pescadores, vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão ganhar almas a partir de agora. E ele simplesmente cata o barco e leva esse barco para a terra. E
diz a Bíblia que eles abandonam o barco ali. Lá na frente, depois, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que Pedro chega no meio daqueles discípulos e fala assim: eu vou pescar. E ele vai, é como se Pedro estivesse retornando novamente ao mundo. E quando Jesus aparece para eles, aí ele deixa aquilo de volta, mas quase ele retorna novamente ao caminho que ele tinha deixado. Mas onde que eu quero chegar? Esse é o grão de trigo que morreu. E quando o grão de trigo morre, cai na terra, morre, que somos nossas vidas, algumas coisas não vai mais servir para você. Como aquela senhora, ela falava: pastor, eu fui catando aquelas roupas e tirando. As pessoas da família dela olhavam e diziam para ela assim: mas você vai jogar esse vestido fora? Você vai jogar essa roupa fora? E ela dizia: não me serve mais. Não é que o tamanho não servia mais, mas aquela vestimenta para ela já não servia mais. Ou seja, aquele grão de trigo começou a morrer naquele dia. Então naquele dia em diante ela começou a mudar o jeito dela de ser, ela começou a alterar as coisas que haviam dentro dela. Não foi porque alguém apontou o dedo e falou assim: olha, isso aí está indecente, isso aí. Não, ninguém precisa falar para você. Mas dentro de você, você sabe de Jesus, você sabe de Deus, que algumas coisas dentro de você já não cabem mais. Quando a tua cabeça se volta para algo, você já sabe: não, isso não é. Aquilo vai causar mal, vai causar uma sensação ruim, aquilo vai estar dentro de você como um aviso de Deus. Aquela latinha de cerveja: ah, pastor, é muito bom, gostava tanto, mas aquilo vai te incomodar. A sensação que vai te causar não vai ser boa depois. Vai causar um nojo, vai causar ali um ressentimento. Alguma coisa vai te incomodar. Por que incomoda, pastor? Se incomoda é bom, porque é sinal que você está morrendo. E se está morrendo, aquelas coisas já não servem mais na sua vida. Pastor, e quando a pessoa nem liga, ela é cheia de fé? É ruim, hein? É que ela caiu na terra e ela está só. Ela não conseguiu ser podada, ela não permitiu que aquela semente que é ela realmente morresse. Amém, igreja? E existem sentimentos que não vai permitir você ser o que Jesus quer para você. Alguns sentimentos não vai deixar. Quando eu falo sentimento, atitude, algumas coisas que nós às vezes carregamos, não vai deixar você ser usado por Jesus do jeito que Jesus deseja. E se o Pedro não tivesse disposto, aqueles discípulos, a abrir mão daquelas coisas, eles nunca poderiam ser o que Jesus tinha mandado que eles fossem. Amém? Marcos capítulo 10, o versículo que eu vou ler é o 20 e o 21. E se deixar coisas às vezes que não é tão bom, já é difícil, né, igreja? Tem coisa que é ruim, você fala para a pessoa, ela não deixa. Você fala com aquela pessoa que tem um namorado que não presta, um namorado que não presta. Você fala: larga. Ela: não consigo. Isso que é ruim, que não presta. Imagina se prestasse. Mas é verdade ou não é? É difícil. Não é? Você deixar às vezes um caminho que não faz bem já é difícil. Imagina se deixar as coisas boas. É mais difícil ainda, sim ou não? Pastor, isso aqui era bom. Se o ruim já é difícil de deixar, imagina você deixar aquilo que é bom. Mas aí vem aquela pergunta, né? Por que é tão difícil deixar? Por que é tão difícil deixarmos alguma coisa? O Hércules, eu acredito que deixar coisas é difícil porque você não acredita em Jesus. Entendeu? Quando você não confia, não acredita no que Jesus falou, é difícil. Eu acho que todos os pais aqui davam conselhos para os filhos aqui, né? Tem pai que não dá não, tem pai que parece irmãzinha, tem mãe que parece irmã da adolescente, né? O adolescente fala das coisas erradas, a mãe fala: nossa, toda alegre, né? Ai, que bom, e acha aquela coisa mais linda do mundo. É verdade. Outro dia eu estava falando nesses podcasts ali, eu estava vendo. Ela falava que roubou o namoradinho da filha. Eu falei: que desgraça de mãe é essa? Satanás, né? Não, é verdade.
Mas sabe por que isso? Você acha que aquela mãe ia crescer alguma coisa ao longo da vida, na vida da filha? Ela se sentia um adolescente também. A menininha era adolescente e ela fazia igual a menina. Você vê que demônio, que espírito maldito. Você ri, mas é verdade, irmão. Você entendeu? Imagina para aquela menina, então, a mãe fazendo isso. E o mais interessante é que a filhinha também dando risada, assim, como se fosse uma coisa bem comum, né? O mundo está desse jeito, não está? Você olha para as coisas assim, comum. Outro dia mandaram um negócio de um médico aqui da região aí que estava meio num negócio errado, não é? Viu falar também? Como é que você leva a tua criança lá agora? Como é que você vai levar uma criança lá? Você fala, mas não tem como, né, irmãos? Concorda comigo? É difícil. Mas por que chega isso, pastor? Demônio, irmão. É demônio. Mas só isso não, tem outras coisas. Tem um monte de pregador por aí que é terrível. Às vezes a vida é errada, rouba, faz o que não deve. Teve uns crentes outro dia foram para uma igreja tal, aí o pastor bebendo até quase cair. E aí que aquele jeito, parecia aquele. Sabe quando o idoso vai ficando perdendo o freio moral dele? E começa a ficar desse jeito, não é? Que ele não tem mais freio, né? Ele fala qualquer coisa que vem, começa a mexer com os outros, acha que aquilo é bonitinho, fazendo desse jeito. Aí falei, mas o pastor? É o pastor. Falei, não é pastor, ele não se converteu ainda, não caiu na terra aquele trigo ainda, não morreu não. Ah, mas como é que ele está lá? Está lá, que colocaram ele, mas não tem como ser. Então aqui ele diz o que para nós? Ó? Isso fala do jovem rico, né? E Jesus olhando para o jovem rico, fez o quê? O amou e lhe disse, eu não peguei a história toda aqui não, viu igreja? Porque a história ele pede para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna e tal. Nós já conhecemos bem. Só que aí Jesus vira para ele e fala assim, ó, falta o quê? Uma coisa. Você vê que o jovem, ele diz que ele guardou os mandamentos desde a infância, não era isso que ele disse? Ele era rico. Jesus não se empolgou com a riqueza dele. Não, olha, aquele cara é muito rico, ele quer me seguir. Jesus não olhou que aquilo. Na verdade, Jesus olhou e falou assim, a riqueza dele não tem muito espaço aqui. Porque às vezes a riqueza de alguém, ao invés de ajudar alguém a se converter, ela desvia a pessoa. Não é verdade? Tem gente que é desse jeito. Eu já tive numa igreja que tinha um irmão que ele era muito rico na igreja. Aí ele juntava os obreiros, tudo levava no final de semana lá, pô, não sei aonde, num sítio que ele tinha lá. Chegava no domingo, não tinha obreiro nenhum na igreja. Cadê? Tá tudo com o irmão tal. Eu falo, mas de novo? E ele ia lá, pagava tudo, os obreiros, ficava lá no final de semana todinho. Aí só apareceu o obreiro de novo na segunda noite para trabalhar. Ah, eu pergunto para você, era bom ou é ruim? Era um demônio para a igreja. Teve um dia que cheguei para ele e falei para ele, falou, não pastor, os irmãos têm que se divertir. E eu falei, quem tem que servir a Deus então, irmão? Se os irmãos tiverem que se divertir, quem vai honrar a Deus? Tem que se divertir, mas você tem que ter o tempo de honrar a Deus. Eu acho que Jesus, eu não sei qual que era o motivo, mas Jesus olhou para ele e falou assim, falta uma coisa para você. O que era? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, não fica para você não, falou para ele, porque você vai continuar com isso daí te atrapalhando. E você terá o quê? Aí você vem e me segue. Pastor, Jesus não quer que ninguém seja... Não é isso não. Ao contrário. Amém? Jesus quer que você... A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para te enriquecer. Mas para o alvo que ele tinha, a riqueza dele não ia ser benéfica. Amém? Eu não fui chamado para me enriquecer. O pastor Ercos foi chamado para ser rico. Amém? Eu fui chamado para pregar o evangelho. Imagina, o pastor ele é rico, você tem que ser mandado para tal lugar. Não vou não, porque eu tenho meus negócios aqui. Não é assim às vezes que acontece? Tem pastor que ele sai da obra por causa disso. Ele já montou o escritório dele, de direito, escritório não sei do que, não sei o que lá mais. Não tem nada, mas já está atrapalhando a obra de Deus. Você imagina se fosse muito rico então. É verdade ou não é? Ah, você tem que fazer tal coisa, não dá para fazer por causa disso. Ou seja, em vez dele se adaptar a Deus, Deus tem que se adaptar a ele. Então não, vamos fazer do jeitinho que está ali. Não dá. Então Jesus falou para ele, vende tudo, vem e me segue. Aí nós sabemos o que acontece, ó, 22.
Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se como? Porque possuía muitas. Por que que ele disse, por que que ele se afastou triste? Pastor, porque ele não queria perder o dinheiro dele. Não é porque não queria perder o dinheiro, que logo depois Jesus vai dizer na sequência ali, ele vai dizer assim, qualquer que deixar, então, ele vai falar das riquezas ali, não. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus, ou os que têm riqueza. E na sequência ele vai dizer, porque qualquer um que tiver deixado, né? Mas não precisa não, que eu tenho que ler uns 5, 6 versículos, vai ficar complicado para mim. Ele vai dizer assim, qualquer que tiver deixado pai, mãe, casa, tio, tia, filhos, não sei o que lá mais, Jesus fala assim, que não receberia 100 vezes mais aonde? Aqui na terra, e no porvir o quê? A vida eterna. Ou seja, Deus, ele já promete, ele já diz para você que seja lá o que você tiver que abrir mão nessa vida, ele tem para você 100 vezes mais aqui, amém? Na terra, e no porvir ainda você vai ter a vida eterna. Ou seja, o jovem rico que gostava tanto das riquezas que ele possuía, ele só não aceitou, ele não quis abrir mão, não era porque ele não conseguiria, mas é porque ele não acreditou no que Jesus tinha para ele. Por que que uma pessoa ela não deixa um caminho errado? Porque ela não acredita no que Deus tem para ela. Por que que uma pessoa não deixa o mundo? Porque ela não consegue acreditar naquilo que é realmente o reino dos céus. Porque se ela acreditasse naquilo que Jesus falou para ela, você acha que ela não renunciaria logo? Quanto tempo você vai durar aqui na face da terra? Ah, pastor, tem 50, você vai viver mais quanto? 50 anos, bem? 50 anos passa depressa. Passa ou não passa? Pergunta para quem tem 80 anos de idade se 50 anos demora para passar. Só tem 80 já? Passa depressa ou passa lento, dona? Passa rápido, não passa? É? Passa rápido? Nem percebe passar. Tá vendo? É quando você tem 20, 25 anos, você acha que a vida não acaba nunca. É verdade isso. Eu já contei aqui, quando você tem 20 anos, a pessoa morre com 40, você fala, já é velho já, 40 anos de idade, né? Já viveu bastante. Aí quando você chega a 40, a pessoa fala assim, morreu com 60, você fala, novo, né? Tava novo o cara, né? 60 anos ainda. Pergunta pro de 60, o cara morreu com 90, ele fala, não, mas tava bem ele, tava inteiro, né? Você fala, ia chegar a quanto? 180 anos? É perspectiva, vai passando depressa mesmo. Só que a gente não acredita, igreja. A gente olha para aquilo ali e fala, não, mas eu vou perder isso aqui, não vou ter mais nada depois. Porque quando você sabe que aquilo que Deus te prometeu é verdadeiro, você abre mão de qualquer coisa. Pastor, é um relacionamento errado, então eu vou abrir mão porque eu sei que Deus vai fazer muito mais. E Deus é rápido. Ah, pastor, isso aqui é alguma coisa que é errado, uma maracutaia. Eu vou abrir mão dessa maracutaia. É uma perda ilícita, que é um ganho ilícito. Não, eu vou abrir mão disso daqui porque Deus vai fazer melhor para a minha vida. É diferente. Quando você realmente acredita no que Deus falou, você não tem nem dúvida em relação àquilo que você tem. Você está entendendo? Você está disposto a fazer o que Deus falou. Diga graças a Deus. E aí, para encerrar, eu queria que você fosse lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. O maior exemplo de alguém que não quis deixar nada está nessa mulher aí. Inclusive Jesus fala dela, lembrai-vos da mulher de Ló. A gente sempre cita ela aí, né? A Bíblia fala assim, ó. E a mulher de Ló olhou para... Quando você lê isso aqui, irmãos, parece que não está bem isso, porque a Bíblia é um resumo. Mas quando você vai pegar a tradução lá correta, o sentido original da palavra,
ela diz ali que ela olhou para trás querendo voltar. Então, às vezes, o português ele não consegue traduzir aquilo de maneira correta. Mas o sentido da qual a palavra original diz é que ela desejou retornar. É o sentido de querer ficar ali. Ela não simplesmente fez isso, só olhou de onde está saindo. A Bíblia diz que ela olhou querendo ficar naquilo ali. E às vezes é o grande erro nosso. Jesus nos chama para algo, a Bíblia nos diz algo e nós ficamos divididos. É igual aquela pessoa que às vezes ela tem um grande dízimo, ela fala, não. Eu vi um caso uma vez de uma pessoa que ela sempre era dizimista de tudo. Ela ganhava o salário mínimo, ela dava dízimo certinho. Ela tinha um medo, ela não comprava nada antes de dar o dízimo. Às vezes, se ela tivesse que dar o dízimo só no meio da semana para depois comprar, ela esperava até o dia que ela levava o dízimo para depois comprar. Fiel ou não é fiel? Sim ou não? Você está enganado. Aí um dia ela ganhou uma bolada muito grande de uma herança. Aí ela falou assim, a primeira coisa que ela disse assim, mas o que o pastor vai fazer com esse monte de dinheiro? Já virou administrador da igreja. Mas daí ele, como é que vai ficar esse dinheiro? Você vê? Não havia fidelidade e ela não conseguiu dizimar. Aí passou o tempo, ela recebeu a aposentadoria de novo, ela foi lá e levou certinho. Ela é fiel a Deus ou não? A confiança dela nunca esteve em Deus. Não é verdade, ela não confia em Deus. Ela confia no dinheiro. Só que um salário para ela era arriscado demais. Então se o devorador entrar, eu estou perdido. Eu vou precisar do milagre de Deus. Concorda comigo? Mas do valor alto não. Esse é o meu Deus. Porque é muito alto. Aí ela disse que era um valor muito alto. Dá vontade de falar para a pessoa, né? Vamos orar para diminuir então isso daí. Para você poder andar com Deus, sim ou não? Tem gente que precisa diminuir o que tem para andar com Deus. Irmãos, a gente não pode olhar para trás na vida. Eu peguei esse exemplo ali. Mas é em tudo. Tem gente que olha para trás, às vezes em relação a um pecado, em relação a alguma coisa que não te serve mais, como eu falei. Aquela roupa que a mulher quis jogar fora dela, que ela era costureira e ela foi lá e adaptou para poder ir. E muitas pessoas são assim. Se eu não estiver disposto a deixar, eu nunca vou me tornar o que Deus quer para a minha vida. O último versículo para terminarmos, Atos 7:39. Essa mulher de Ló, ela ficou convertida, ela ficou. Uma pessoa que ficou, não existe mais. Se você ficou, você não vai mais para lugar nenhum. Acabou ali a tua vida. Amém? Já imaginou se um dia Jesus voltar e você ficou? Está amarrado, pastor. Eu não quero ficar. Vocês querem ficar? Vocês querem ir, né? E aí a Bíblia diz que aquele tempo vai ser eterno. Pastor, mas se não for verdade? Você não está acreditando em Deus. Aí você tem dúvida de Deus. Pastor, eu acredito que o que Deus fala é realidade. Então, irmão, você não pode perder a salvação. Você pode perder emprego nesse mundo, você pode perder carro, casa, você pode perder pessoas. Você pode perder filhos, que ultimamente o que mais tem é filhos ingratos. Eu nunca vi uma fase tão terrível de filho com ingratidão, igual a gente está vendo agora. Ingratidão mesmo. Amém? Você pode perder filhos. Ah, mas eu amamentei essa criança. Você pode perder. Mas se você perder a salvação, vai ser muito triste. Diz lá no 7:39 de Atos. O qual nossos pais não quiseram o quê? Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram onde? O Egito para nós é um tipo de mundo. Voltar ao mundo, retornar ao que Deus um dia te tirou. Você já viu alguém retornar em algo que não deveria retornar? Você já viu alguém fazer algo que você acha que ela não deveria ter feito e voltar a fazer? Imagina como que Deus olhou para esse povo, que o coração deles voltaram. Mas como é que o coração deles voltaram? Só lembrando, lá tinha cebola no Egito. No Egito tinha túmulo.
Eles queriam saber onde que eles iam ser enterrados no Egito. Eles queriam comer cebola, alho, aipo. Irmão, o povo doido. Estava indo para uma terra prometida. Cara, vai lá e planta tudo em alho. Faz uma plantação só de cebola naquele lugar. Mas não, no Egito como era no tempo onde nós comíamos a nossa cebola. Imagina eles falando um com o outro, né? É estranho. Aí você fala assim, Jesus, eles deixaram Deus, e Deus se manifestava no meio deles, eles viam a glória de Deus por ali, e eles voltaram no Egito. Não volta no Egito, mas esteja pronto a renunciar. Se o trigo cair na terra não morrer, ele não pode produzir aquilo a qual ele foi proposto. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os olhinhos, eleva seu pensamento até Jesus. E antes de orar, de falar qualquer coisa para Jesus, você é aquele trigo que a palavra diz. Você caiu nessa terra. Você foi semeado por Deus nessa terra. Fala para Deus, Deus, me ajuda a morrer. Me ajuda a deixar os meus sentimentos, meus pensamentos, os meus anseios. Fala para Ele, se o Senhor quiser, poda a minha vida, Pai. Me poda. Porque Ele sabe exatamente na tua vida aquilo que é bom para você. Mas se você não confiar em Deus, essa oração não vai ter problema. Como que Deus vai tirar algo que você não acredita que Ele possa fazer? Mas quando você acredita que Deus Ele é verdadeiro, você sabe que Ele tem algo especial na tua vida. Aleluia, Pai. Então nós estamos dispostos a abrir mão, Pai. Cada pessoa que está aqui, Jesus, ela está disposta a renunciar, Pai. Mas nos ajuda, Deus, como a Pedro, como a muitos outros, ó Pai, a ter um coração entendido, voltado para os teus caminhos, para a tua palavra. Oh, aleluia, Jesus. Alguém está abrindo o coração e está dizendo, Pai, eu não quero nada que não venha do Senhor, eu não quero um caminho que o Senhor não trilhou para mim. Alguém que está orando e dizendo, Jesus, me ajuda a abrir mão de coisas que estão me atrapalhando, que estão ali impedindo a minha vida, a minha alegria, a minha vitória. Vai pedindo a Ele agora, vai colocando a tua casa, a tua vida diante do Todo-Poderoso. Meu Deus, eu invoco agora o teu Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo, entra no coração dele, no coração dela, quebranta a alma dela, tira de dentro dessa pessoa tudo aquilo, Pai, que tem impedido essa pessoa, meu Deus, de ser plena na tua presença. Pai, como o próprio Daniel, ele orava a Deus e ele dizia, eu não quero me contaminar, meu Deus, e ele assim se manteve fiel, até que o Senhor fez ele achar graças diante, meu Deus, do chefe dos eunucos, e o Daniel não se contaminou, meu Deus, com os manjares do rei. Nos ajuda a não nos contaminarmos, ó Deus, com os manjares deste mundo. Nos ajuda, Deus, a não nos contaminar com os manjares do mundo alheio, Pai. Ah, Senhor, mas nos leva a sua presença, nos leva mais perto do Senhor, ó Pai, para que consigamos dentro de nós, meu Deus, alcançarmos virtudes no Senhor. Ah, nos ajuda, Pai.